Beleza. Obrigado. Pode ser, gente? Tudo ok aí? Beleza? Com boné ou sem, Cuca? Pode ser? Perguntou? Eu, aqui. Você prefere com boné ou sem? Não, você tá... Não. Melhor com boné, Cuca. Melhor. Dona Leila vai gostar. É. Foi bem. Tem patrocínio lá também, não? Quem sabe, né? Agora, depois dessa. Boa. Cuca, primeiramente, a gente estava na coletiva no sábado, né? Foi questionado sobre o que o Levir tinha dito na coletiva do Santos, sobre técnico não consegue planejar um outro ano, uma outra temporada, e você falou a respeito. Sim. Aí diz que o Cuca deixa em aberto, você vai ficar no Palmeiras em 2018. Aproveitar, então, até a sua vinda para falar a respeito, por favor. Você já respondeu, né? Foi você que me perguntou lá? Não, me lembro a quem pergunta para o Levir fui eu, coincidentemente, mas... Pois é. Tô vendo, tudo culpa tua. Se você não tivesse perguntado nada lá, não dava nada disso aí. O que me perguntou lá? Cuca, o Levir falou que não tem como planejar o 2008 sem acabar o 2017, porque ele estava para sair após uma eliminação. Eu concordei, falei que o futebol no Brasil, mesmo que você tenha 5 ou 10 anos de contrato, ele é movido a resultado, e que geralmente no final dos anos, como acontece comigo e com qualquer outro treinador, você senta e conversa com o presidente como foi o ano, como vai ser o ano que vem. E assim é o que eu penso de futebol, mas pegam às vezes uma frase ou alguma coisa que não é inteira e passam a ser a tua notícia, né? Não era. Eu estava fazendo uma alusão à resposta do Levir junto à pergunta que você me fez, o outro rapaz me fez. Então eu acho que é assim que funciona, mas não cabe ao meu trabalho. Eu tenho contrato até 2018, não sei se o Levir tem ou não. Eu quero poder, o ano que vem, nesse ano ainda, fazer a montagem do ano que vem, que é o que eu gosto de fazer. Modéstia à parte, eu tenho feito boas montagens nos times que eu passo já há muito tempo e gosto de fazer, né? Porque quando se faz uma montagem no começo do ano, você monta um perfil que você imagina dentro das ideias que você tem. Como a gente tem aqui um diretor que é o mais rápido que eu tive na vida, vai buscar um cara que você quer sem medir esforços e traz, que é o Alexandre. Eu quero aproveitar isso, poder montar um Palmeiras muito mais forte do que a gente imagina para poder ganhar tudo que a gente puder ganhar, né? Mas sem autopressão, isso é o natural. Mas essas coisas vão acontecer depois desse ano, não agora. Nós temos 12 jogos. E aí que eu concordo com o Levir, tem que pensar nesses 12 jogos para depois pensar no futuro, porque se você não tem resultados nesses 12 jogos, você pode ter um contrato de 5 anos que não te segura. É esse que é o detalhe. Uma coisa puxa a outra. Então a gente tem que fazer o melhor nessas 12 partidas finais, pensando jogo a jogo. O primeiro jogo é quinta, dia 12, com o Bahia, e é jogo que nós temos que trabalhar bem, como a gente tem trabalhado, vocês viram aí, para poder fazer um jogo bom quinta-feira e, se Deus quiser, poder vencer. E aí, Cuca, se pensa mais exatamente conseguir a vaga direta para a Libertadores através desses 12 jogos, em virtude do que aconteceu no sábado da derrota para o Santos, muda um pouquinho esse lado, vamos tentar chegar, tentar brigar pelo título, muda isso? Não, mas aí existem outros contextos, né? Vamos por parte. É errado a gente pegar e falar, eu vou vencer os 12 jogos, mas não é errado você ter a ambição de vencer os 12 jogos. Se a gente ano passado falou que ia ser campeão em 38 jogos e fomos, a gente tem que ter ambição. E se você vencer 12 jogos com 43 que você tem, você vai a 79. E você tem que pensar dessa forma. Eu não vou pensar diferente. Só que o primeiro é com o Bahia. Eu não vejo nenhum jogo que eu diga, esse aqui eu não vou ganhar. E eu me preparo para todos, preparo eles para todos. Às vezes não dá, como não deu no jogo de sábado, que foi um pecado, na minha opinião. Nós poderíamos ter vencido, que hoje todo mundo ia estar falando, o retrovisor está chegando, tal.
com o mesmo desempenho que a gente teve no jogo passado. Então eu não posso, no jogo passado, ter perdido com um desempenho bom e achar que está tudo errado. Agora tem que tirar 4 jogadores por outro. Aí nós vamos remar até o final do ano e não sair do lugar. Eu estou aqui mostrando para vocês o dia a dia, os treinos, o desempenho de todos, para a gente, que vocês são os olhos do torcedor. Então, ao natural, vocês vão divulgando o que vai acontecendo. Eu sou o juiz direto aqui, eles são os fiscais, eles sabem quem tem que jogar. Quem se autoescala são eles nos treinamentos. E nós precisamos de quinta-feira ter o apoio do torcedor. Né? É difícil, numa hora dessa aqui, vir e falar, a gente precisa do apoio do torcedor, mas a gente precisa que o seu torcedor for no Pacaembu e pressionar o time, porque geralmente depois que se perde um clássico, joga um jogo como é com o Bahia, vem uma pressão muito grande. Isso é o que a gente não precisa, nós precisamos estar junto. Eles têm visto que os jogadores têm dado o máximo, cada um dentro do que pode, e não vai faltar. Agora a gente precisa do apoio desse torcedor quinta-feira no Pacaembu para poder vencer como a gente venceu lá o Curitiba na última vez que a gente esteve lá. O Cuca, a gente sabe que o que fez você sair aqui do Palmeiras é uma questão até familiar, mas para muita gente isso foi algo que prejudicou a temporada. E para o Palmeiras também, eles querem a sua continuidade, sua manutenção, justamente para evitar isso que ocorreu no ano passado. Sim. E aí um treinador montar um elenco. Sim. Você acha também, você considera que essa sua saída aí atrapalhou um pouco os planos do Palmeiras? Sim, mas eu saí e eu ainda não resolvi meus problemas. A gente, quando tem problema de ordem interna em família, e não é problema, outro problema que não seja problema pessoal, não cabe aqui falar o que é, né? Cada um tem seus problemas familiares. Tem coisas na vida da gente que elas passam a ser muito mais importante do que o trabalho. A saúde é muito mais importante que o trabalho. E eu vou priorizar sempre isso na minha família. E quando eles precisarem de mim, em qualquer sentido desse, eu abro mão de qualquer coisa para estar junto, como eu fiz no final do ano. Deus queira que não precise mais, né? E lógico que se eu tivesse dado continuidade, as coisas poderiam ser diferentes, mas poderiam não ser também. Agora, Cuca, você falou sobre escalação, né? A posição do treinador é a mais pressionada, né? Seguramente, porque tem o torcedor querendo, né, escalar o time, montar. A gente observou aí uma ansiedade em relação a Borja, a Guerra, até outros jogadores, como até podemos citar o Felipe Melo. Como é que você analisa essa situação e se você pode passar alguma coisa a respeito, principalmente de Guerra e Borja, por favor? Mas isso é legal que gera pauta, né? Gera enquete, é legal, eu me divirto com isso também. Eu às vezes até voto também. Tá, pô, que legal. É bacana, faz parte do futebol, né? Você tá envolvido. Não, quando era meu, daí eu votei a meu favor, né? Não vou votar contra, né? Então, você está envolvido nesse processo, faz parte. A gente tem que entender que nem eu falei antes, né? E isso aqui não sou eu que falo, não me lembro quem é que falou. Que vocês são os olhos do torcedor, e é verdade, eles não estão aqui, mas vocês estão e passam, eles lêem e imaginam o que vocês passaram. Então, quando tem uma enquete, quando tem divergências de opiniões, é bom, tem os treinos aqui, a gente abre para vocês sempre, para vocês passarem o que é que vocês veem dentro da semana toda. Se chegar no dia do jogo e o treinador fizer tudo diferente do que vocês viram, aí vocês têm que cobrar mesmo. Aí tem que. Agora, se as coisas seguirem uma normalidade, eles têm que ter a paz necessária para poder entrar em campo quinta-feira e exercer. Cuca, boa tarde. Tarde. Nessa ordem de enquete aí, Borja ou Daverson? Você já votou? Não, eu não votei. Depois vota lá e me diz. Daí. Não tem. O Borja é um centroavante com uma característica, o Daverson é com outra característica, e o William, que nós estamos esquecendo, é um outro centroavante com outra característica. Se você usar o William, você consegue pôr mais um atacante, o Roger Guedes, ou o Keno, ou um quarto homem, como a gente estava usando o Guerra.
Se você puser o Borja, você não vai ter o homem referência, mas vai ter um jogador que flutua mais. Se o adversário estiver bem fechado, você vai usar essa referência. Então, a gente tem que analisar o jogo. Nós demoramos um tempo para achar um time basicamente ideal. Encontramos, demos uma arrancada, paramos num jogo em que nós jogamos bem, tivemos desempenho. Se você tem o resultado, hoje a gente não estava fazendo essa enquete, ela acontece porque o resultado não veio. E a gente está fazendo, está tendo essa discussão em quem é melhor ou mais útil para esse jogo. E a gente está, durante a semana, trabalhando para definir. Hoje foi o primeiro treino técnico em cima dessa definição. Amanhã haverá outra, sexta-feira haverá um jogo treino, e aí quando chega na terça, quarta-feira, você tem o time definido. Vem aí o jogo contra o Bahia e junto com ele uma sequência interessante, que foi a melhor do Palmeiras no primeiro turno, com 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O momento dos times não é dos melhores e, além de tudo, na quarta vitória do Palmeiras ali no primeiro turno, o Grêmio veio com o time em reserva, assim como deve vir de novo com o time em reserva, justamente porque estará a 3 dias da disputa da primeira partida da semifinal em Guayaquil. Sim. A arrancada está aí? Nós fizemos uma projeção desses 6 jogos, a gente perdeu um, mas faltam ainda mais 3 para fechar os 6. Se você consegue fazer 15 de 18, você está dentro. Então não pense que perdeu para o Santos, está fora, jogou a toalha. Não jogamos toalha nenhuma. Nós temos que agora ser mais determinados ainda para buscar a vitória quinta-feira. Depois, você falou, o momento deles não é tão bom. Eu acho que o Atlético não teve um momento, o Atlético de Goiás não teve um momento melhor que esse no campeonato. Não sei que lugar que ele estaria no segundo turno só. Estaria aí entre os primeiros. E é jogo perigosíssimo, né? Como o jogo com a Ponte nunca é fácil. Então, nós temos que preparar muito bem cada jogo, né? Começar por esse de quinta-feira, pensar nesse jogo de quinta. Aí, como a gente tem trabalhado bem, a gente vai ter um lastro para jogar domingo e quarta seguido aí para buscar essas vitórias que nos encaminhem de novo numa condição de pensar coisa grande no campeonato. Cuca, aqui. Boa tarde. Tá. Hoje foi um treino de ataque contra defesa. Uma parte. Quais jogadores te chamaram mais atenção nesse trabalho? Da defesa ou do ataque? Dos dois lados. Nós montamos 3 times de ataque e 3 times de defesa. Então trabalhou-se num período que você trabalha junto com a fisiologia para que eles não afoguem também toda hora e não tenha um risco de lesão. Eu acho que de uma maneira geral foi bem trabalhado. Acho que a nossa defesa evoluiu. A gente se cobra muito em cima de erro, em cima de performance, mas nós temos o segundo melhor ataque da competição. Às vezes a gente não sabe disso ou esquece. A gente tem a terceira melhor defesa da competição. Pode até o final do campeonato ainda melhorar. Então eu não acho que a gente esteja errado, mas acho que pode se melhorar. E o treino para isso foi para melhorar, não individualmente um ou outro jogador, mas de uma forma geral, como a gente viu hoje. Seria difícil dizer um que foi bem no ataque, um que foi bem na defesa. Eu acho que tiveram bastantes jogadores que sobressaíram. Voltando a falar de 2018, o blog Chuteiro FC essa semana falou que Gil, Teves e Bernard eram nomes para o Palmeiras para a temporada que vem, assim como o Ricardo Goulart já foi falado. Você que pediu? Pô, blog é qual? Pô, os caras estão bem, hein? Tudo bom jogador. Quem que não vai querer o Gil, o Goulart, quem? Teves e Bernard. O Teves não está muito bem lá. É bom, né? E o Bernard também é bom jogador. Mas, sinceramente, não tenho conhecimento de nada disso em cima desses jogadores, né? O Alexandre é rápido, né? Mas ele não está aí, ele tem que ficar esperto. Daqui a pouco ele está aí trabalhando aí sem a gente ver. Ótimo. Cuca, aqui. Hoje você treinou o William de 9, né? Sim. E o William até se destacou ali, fez 2 gols, foi muito participativo. Eu estou contando a primeira parte ali, aquele treino de ataque contra a defesa. Sim. Ele está nessa disputa para esse jogo contra o Bahia? Ele está disputando diretamente com o Borja e com o Daverson para esse jogo contra o Bahia? Sem dúvida, são os 3 centroavantes que nós temos.
Com o William, abre um leque para um outro estilo de jogo. Como vocês sabem, como você pode pôr um Guedes, um Keno, um Guerra, um quarto homem, junto do meio campo mais forte. Nós não temos o Mike nesse jogo. Então a gente trabalhou o Jean nessa posição e o menino Maílson, que tem treinado com a gente já há um bom tempo e está no caminho certo. Daqui a pouco ele tem a oportunidade. Se ele continua durante a semana assim, no jogo treino, sexta-feira bem, ele joga. Não tem problema. Essa é uma outra pergunta que eu iria fazer sobre os meninos da base, né? Aqui está muito difícil deles jogarem, então tem pouco espaço, tem muito jogador experiente na frente e o caminho parece mais longo, né? Sim. E a gente tem visto bons treinos de alguns meninos, o Pedrão também, zagueiro, tem treinado muito bem. Como é que faz para colocar meninos para jogarem num grupo de jogadores tão experientes que parece que nunca vai chegar a vez deles? É porque tem um grupo grande, né, e bom, né? E é lógico que se você tem um grupo menor, facilita mais você aproveitar mais a base, mas mesmo com essa dificuldade, o Léo Passos está aqui sempre, o Maílson está aqui na lateral, o Pedrão está aqui, e eles estão evoluindo, treinando com o profissional. Para eles não perderem ritmo, quando chega o dia do jogo do treino, do jogo do Júnior, eu libero eles para jogarem no Júnior. Mas se a gente precisar do Pedrão e precisar do Maílson hoje, eles estão prontos para jogar. Cuca, a gente sabe que o futebol não é uma ciência exata, né? E os números nem sempre falam assim 100% a verdade. Mas, por exemplo, o Palmeiras hoje é o time que mais erra dribles, né, no Campeonato Brasileiro, segundo os scouts aí feitos das partidas. Também está entre os 5 que mais erra finalizações. Esses números, assim, te preocupam muito ou não? Enfim, são apenas dados a serem levados em consideração, mas é o dia a dia e resultado que realmente importa. Outro dia, foi domingo, um companheiro teu até me fez, sábado, me fez a pergunta de que o Palmeiras era o time que... Você? É o segundo time que mais passe erra. Mas é aí que entra os detalhes que a gente tem que analisar. Se você fica com a posse de bola maior, você vai ter mais toque de bola e naturalmente, mais erro de passe. O adversário que fica pouco com a bola, o número de erro de passe deles é menor. Então, depende de que posse de bola se tem, teu passe não vai errar se você ficar atrás tocando bola. Como foi o segundo tempo com o Santos, que nós tivemos uma posse de bola no campo de ataque, a grande parte do jogo, um campo pesado, é natural que você tenha alguns erros de passe. E outro, que você está me levantando um dado que eu não sabia, que é o time que mais erra drible, ou que menos dribla. Não, que mais erra dribles. Que tenta, mas que não executa com perfeição. Porque é característica do Keno tentar o drible, do Roger Guedes tentar o drible, do Dudu tentar o drible. Eles não são jogadores que tocam e têm o controle do jogo, eles são jogadores da vertical, então naturalmente eles vão ter, numa tentativa de 10 dribles, vão driblar 5, e os outros 5 eles vão perder. O importante é, os 5 que eles driblaram, resultou em alguma jogada de gol? É aí que a gente tem que ver, se isso tiver acontecendo, porque hoje o que me deixa um pouquinho mais preocupado é o nosso poder de finalização, que a gente está finalizando pouco. Está com o controle do jogo, mas no último quarto do campo nós não estamos finalizando, fazendo o goleiro trabalhar. Então está faltando apertar ali nesse detalhe, né, que é importantíssimo no jogo. Mais uma coisa que eu quero saber se te incomoda, voltando a essa história de 2018. Ontem, de novo, surgiu esse boato, não gosto da palavra boato, mas enfim, esse comentário de que o Atlético Mineiro teria interesse no teu trabalho e que o Palmeiras teria interesse no Mano, enfim, uma ponte aérea aí, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí? Os 3 daí, Atlético, Cruzeiro e o Palmeiras. Eu acho que, como você falou, é boato, não tem nada de que não seja especulação. Eu tenho contrato, pretendo cumprir meu contrato, fazer o melhor que eu posso dentro do Palmeiras. Não preciso ficar aqui todo dia falando o que eu sinto do Palmeiras, todos sabem o que eu sinto pelo Palmeiras, e eu quero fazer o melhor pelo Palmeiras, montar meu time, ajudar
esse ano, de todas as formas, a conseguir o melhor. Né? O torcedor, ele sofre quando o time não ganha, mas ele pode saber que aqui tem gente que sofre mais do que ele. Ou pelo menos igual. A gente não fica feliz, nada feliz quando se perde um jogo, mas você tem que ter um autocontrole, não pôr fora tudo que você está construindo numa derrota em que nós vimos que ela poderia ser uma vitória. Então é continuar o trabalho, saber perder faz parte do jogo também. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Ainda sobre esse trabalho de ataque contra a defesa, dos 3 times que você montou ali de defesa, de linha defensiva, o que menos sofreu gols tinha Fabiano, Pedrão, Melo e o Mailton. Eu queria que você falasse sobre o Melo, se você pensa em utilizá-lo como zagueiro mesmo. Muito boa a tua observação. Boa, ótima. Inclusive, um tema que eu tive de conversa com o Felipe foi isso. Ele já fez esse trabalho para nós lá contra o Internacional, num jogo da Copa do Brasil, em que o Du tinha o cartão amarelo, nós tiramos o Felipe da cabeça de área, passamos para a zaga, conseguimos a classificação, ele foi bem, e ele tem o controle da posição, sabe se posicionar muito bem, tem o comando, tem a liderança. Penso nele sim como zagueiro também. Para fechar da minha parte, sobre o mesmo setor, você tem algum posicionamento já do departamento médico em relação ao Mina? Está praticamente liberado. Hoje ainda era o último dia da transição, acho que amanhã já está junto com os demais. Agora vamos com calma, né, para que ele tenha um processo de adaptação novamente, faça os coletivos, entre em disputa dividida, até ter a condição de jogo. Pode ser que tenha já a condição de jogo. Podemos ter um pouco mais de cautela também. Cuca, o torcedor do Palmeiras começou o ano sonhando com grandes títulos. Viu uma grande equipe sendo montada, mas esses títulos não chegaram. Como é possível analisar e explicar isso? E o que é possível fazer para o ano que vem que esses títulos cheguem? Analisar que o futebol não tem como você começar um campeonato e pelo investimento que você fez cravar você é o campeão. Existem 500 tipos de exemplos aí que às vezes a equipe mais ajustada não é a mais badalada, não é aquela que foi que custou mais, né? Em todos os lugares do mundo existem exemplos, até aqui no Brasil o próprio Corinthians é o exemplo, que era tido por todos como a quarta força e se tornou a primeira força, pelo o desenrolar que aconteceu, a liga que deu, o trabalho que foi feito por todos eles lá. Então a gente tem que parabenizar o trabalho que foi feito e tirar aprendizado do que nós não fizemos de certo esse ano. Eu acho que aqui a gente não tem que falar o que foi, o que não foi o certo. Tem que assumir a responsabilidade de não ter tido êxito, para o ano que vem ter esse êxito. Eu acho que o lugar para se ganhar é aqui. O Palmeiras pode e deve ganhar. Então vamos tentar melhorar e as coisas erradas que nós fizemos esse ano, não fazer o ano que vem. Na segunda resposta que você deu, você falou sobre o planejamento de 2018, né, que você pretende fazer. Você acha que quando um mesmo técnico faz um planejamento, ele já escolhe os jogadores de forma adequada? E quando ele é substituído, isso pode ser atrapalhado? Sim. Quando você monta a tua estrutura, você discute a tua estrutura de time junto com o diretor, junto com o presidente. Às vezes tem o encaixe de um ou de outro. Às vezes tem uma sugestão de nome que você não está na tua cabeça e é muito bem-vindo. Quantas vezes que já aconteceu comigo isso, com o Juvenal Juvencio, com o Alexandre Calil, com o Kleber Leite. Sabe, você trabalha em conjunto. É a mesma coisa aqui com o Maurício e com o Alexandre, né, com o Cícero. São também pessoas que entendem do comércio, do meio, sabem onde estão os jogadores. O Alexandre é um baita de um contratador, é um cara mais rápido que eu conheci até hoje. Então a gente tem que tirar proveito disso, né? Mas antes de a gente começar a planejar e falar do ano que vem, você não pode falar sem terminar esse ano da melhor forma possível, né? Foi isso que eu quis dizer no sábado, onde de repente algumas pessoas interpretaram errado, mas é a verdade. A gente tem que terminar esse ano bem para projetar o ano que vem melhor. Não vai perder tempo em projetar, você está projetando lá de forma interna sem ninguém precisar ficar sabendo.
Você pretende usar Jailson, Felipe Melo e Michel Bastos contra o Bahia? O que é usar? Relacionar, pelo menos. O Jailson, a gente tem que dar para ele um jogo de sexta-feira, avaliar como ele está, sentir do jogador. O Michel veio de uma lesão, também está recuperando. Acho que o Felipe está num estágio até mais avantajado que os outros, pelo tempo que ele está trabalhando, por o empenho que ele está tendo nos treinamentos. Mas se os três estiverem numa condição ideal, eles podem e devem ser utilizados. Sobre o Felipe, então, em breve, se não for agora, ele pode ser pelo menos um reserva para você? Sim. Ele vai ter uma oportunidade para jogar de novo no ano? Eu não sei se vai ter, a gente não sabe o que vai acontecer, né? O que os jogos vão te pedir ou oferecer. Mas ele é um jogador do Palmeiras. Ele é importante para o Palmeiras. Às vezes você não é só importante jogando. Ele estava lá no vestiário domingo apoiando os companheiros dele. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso ele ganha ponto com ele, com os companheiros, com o treinador, com todos do Palmeiras. Então, ele mesmo que não esteja jogando, ele estando ali incentivando, apoiando, dando alguns conselhos para alguns que são mais jovens e precisam, ótimo, está ajudando. E é isso que a gente precisa. Ô, Cuca, a gente que acompanha aqui o dia a dia do Palmeiras sabe que o dia que você fala é sexta-feira, né? Você pediu para vir aqui falar, como é que foi? E eu queria que você falasse do colete, já que você estava trabalhando ali, veio com o colete. Se isso aí já é uma coisa que você esqueceu de tirar. Mas fala um pouquinho dessa, que você veio aqui. Não, que eu vim na quarta hoje, porque eu tenho falado sempre para o japonês. Deixa eu falar 2 vezes por semana. Ele fica, não, uma só. Ele não deixa eu vir 2 vezes por semana. E por mim eu estaria aqui 2. Eu tenho que cobrar ele. Eu quero estar com vocês aqui, eu gosto de estar com vocês aqui. Estou sempre de bom humor, nunca estou brabo com nada, mentira. Tá aqui, se ele liberar aqui, eu venho sempre, quarta e sexta. Fala com o japonês aí. Cuca, falando do jogo com o Bahia, o que te traz mais de perigo para esse jogo? Eu lembro o jogo de lá que a gente venceu 4-2, mas foi um jogo em que o Bahia ofereceu muito risco a gente, chegou a empatar o jogo, tem uma velocidade, tem jogadores rápidos, né? Tem jogadores que jogaram aqui, o Regis, o Alione, os meninos que a gente emprestou para o Bahia também, o Thiago, o Matheus. Tem uma equipe que faz uma transição rápida do meio para o ataque, muito rápida, eles jogam em muita velocidade, passam bem a linha do meio campo, até em casa. O jogo de domingo com o Curitiba, eles estão jogando assim, quase todas as equipes, né? Estão jogando nesse sistema, mas eles têm a velocidade de contra-ataque. O menino que jogava no Corinthians tem essa transição também, o Zé Rafael. Então é um time que a gente tem que ter cuidado quando a gente tiver a perda da bola e não dar o contra-ataque. Estão sem treinadores, né? Desculpe. Não sei, provavelmente se vão continuar com o interino até o nosso jogo, mas a gente tem que estar preparado e bem preparado para um jogo duro. Por conta dessa característica, é um jogo para o Thiago Santos. E para completar, queria que você falasse da temporada do Praz, fazendo um especial sobre ele, o quanto é importante ele voltar a ter uma atuação de destaque. É um jogo para o Thiago, é um jogo para o controle de bola do meio campo com qualidade também. É um jogo para a gente ir definindo dia a dia nos treinos o encaixe do time, aquilo que vai te deixar mais seguro, né? Nós temos praticamente 12, 13 jogadores titulares, né? Você pode usá-los aí durante as partidas como a gente tem feito, né? Eu não me preocupo muito assim, o pessoal fala, não está repetindo 11, mas está repetindo 10. Um jogador muda, como vai voltar o Edu Dracena. E praticamente se repete os demais da equipe que não tenham sido suspensos. O Praz esse ano ele passou por um momento duro, crítico, que foi o momento que ele saiu da equipe. E como um bom profissional que ele não se abateu e nem ficou putinho pelos cantos reclamando de nada. Trabalhou, esperou vir a hora dele e deu a volta por cima. Hoje o Praz está sendo muito importante para nós. Está com confiança, está com liderança, é um dos líderes que a gente tem, um dos capitães do time, ele, Dudu, Zé, o Edu. Então ele tem tudo aí para acabar o ano bem
E a gente também fica feliz que está voltando o Jailson, né? Que é um jogador que também dá um up para a equipe aí e luta pela posição junto com o Fernando, o que faz o Fernando lutar e treinar ainda mais. Olha o Temer saindo. Cuca, boa noite. A gente mais cedo falou do Mina, né, que já está no processo de transição, quase finalizando. E hoje a gente viu o Arouca, né, participando normalmente da atividade. Ele também já está à disposição de você e pode vir a ser relacionado no jogo contra o Bahia? O Arouca é um pouco mais longa a lesão dele. Ele ficou muitos meses afastado e ainda não fez coletivo, não fez jogo-treino. Então a gente tem que ter um cuidado maior, né, para não ter uma surpresa negativa de novo de jeito nenhum. Então vamos com calma para a gente ter o 100% para nós e para o jogador também. Obrigado.